começar falando sobre o Barroco lá em Portugal, né, que veio logo após o Classicismo, né, que surgiu lá em 1580. Também o ano da morte de Luís Camões, né, que foi um dos escritores de literatura maiores famosos lá de Portugal, né, que vai até 1556, né, Barroco, e também, né, o maior representante da literatura por lá era o padre Antônio Vieira. E barroco também pode ser chamado de seiscentismo, né? E aconteceu durante a descoberta do Brasil, né? A colonização, que houve diversos conflitos enquanto isso lá em Portugal, né? Acontecia diversos conflitos entre os holandeses e os espanhóis tentando conquistar, né, uma parte de Portugal, né? Porque o Portugal ele estava em guerra, né? Como ele não era um país ainda, ele estava à busca da independência, teve muito conflito, né? E acabou causando enfraquecimento lá, né? Na economia, na política social, assim. E Portugal só conseguiu conseguiu a independência dele, né? Lá em 1640, né? Que, né, o Barroco também estava lá naquela época em um momento de transição religiosa, que era entre antropocentrismo e teocentrismo, né? Que também estava acontecendo a reforma protestante do Martim Lutero, né? Que veio o enfraquecimento da igreja, né? Com aquelas 99 teses dele e tudo mais. E uma das principais características, né, dessa época foi o exagero, né, de detalhes, muitos detalhes em tudo muito detalhe, muito extravagante, assim, as coisas, né. Teve a briga, né, entre o teocentrismo, antropocentrismo, né, a rivalidade forte deles. Também houve o uso de figura de linguagem, né, antítese, e foi isso, Barroco em Portugal. Vou falar agora sobre o Barroco no Brasil, né? Que os brasileiros, eles foram lá em Portugal, né? Pra estudar. E lá ele conhece a história literária e traz para o Brasil. Mas, como naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas tudo, a gente acabou ficando um pouco atrasado, né? Porque era uma viagem muito longa, né? Porque como eles tinham que ir lá de navio, então era um caminho muito longe, né? Então ia lá de navio, estudava, voltava de navio, então era um processo muito longo. E depois disso, né, veio o primeiro momento em que se tem uma própria produção brasileira, né, que é lá pro final do século XVII, que, né, no final do século XVII teve o marco inicial do Barroco, né, que foi a Prospopeia, lá em 1601, né, que foi de Bento Teixeira, né, e logo em seguida, né, veio, tipo, que é o principal nome lá da escultura e arquitetura aqui do Barroco, né, foi o Aleijadinho. Aqui também ficou conhecido como o século do ouro, né, que a principal economia, né, brasileira naquela época foi do ouro, né, que teve as igrejas, teve tudo de ouro, né, que foi lá em foco lá em Minas Gerais, porque o próprio nome já diz, né, que Minas, né, e nisso a economia do Brasil subiu muito e teve a transferência de capital, né, que foi de Salvador para Rio de Janeiro, que como já estava bem populoso o país, né, eles resolveram trazer mais pro Rio de Janeiro e tal. Teve também o grande crescimento, né, econômico e populacional, como eu já disse, né. E uma das características, né, principais também foi bem parecida com o Barroco lá, né, em Portugal, né, porque, né, enfim, foi a linguagem dramática, né, teve o racionalismo, o exagero das coisas, né, como de detalhe.
Teve o uso também de figura de linguagem, a união do religioso ao profano, que foi aquela briga lá do antropocentrismo e o teocentrismo, né? Bastante forte ainda, né? E um dos principais atores, né, foi o Bento Teixeira, né, que foi o ator da obra da Propeia. Também teve o Gregório de Matos, né, que fez A Boca do Inferno, que ele falava, tipo, de religião, de várias coisas, né, que eram bastante fortes, assim, na época. E foi isso o barroco no Brasil. Agora eu vou falar sobre o arcadismo lá em Portugal, né, que foi lá pro século XVIII, né, que é o século das luzes, né, que é conhecida pelas ideias iluministas, e que teve um marco de desenvolvimento tecnológico, científico e social lá na Europa. Foi uma fase de transformação, renovação após a Guerra da Restauração, que essa guerra foi a independência de Portugal em relação à Espanha, né, que também aconteceu a reforma da educação, né, que deixa de lado a religião, né, e foca mais na razão, que teve lá no início de 1756, que também é conhecido como Arcádia Lusitana, né, que a Arcádia Lusitana também confronta bastante o barroco, né, porque eles são quase que opostos, né, porque, como eu disse, o barroco ele era bem extravagante, bem assim, né, e já no arcadismo, a arte fica menos extravagante, né? Eles ficam mais de boa, gosta mais de coisa simples, né? De coisa simples, né? Que tem um estilo de vida simples lá do campo e tal. E um dos destaques, né? Tipo, de uns poemas do Bocage, né? Que é um dos representantes, um dos maiores, né? Representantes da época lá do arcadismo. E continuando o que eu tava falando lá do estilo de vida simples, eles ficavam em equilíbrio do ouro, né? Porque antes eles extravagavam muito o ouro, agora eles diminuíram, descarta coisas inúteis, assim, né? E eles são mais de, tipo, aproveitar o momento, né? E as principais características o objetivo racional, né? A crítica da burguesia, né? Da extravagância, a linguagem simples e exalta bastante a natureza, né? Vou falar sobre agora o arcadismo no Brasil, né? Que foi no século XVIII, no Brasil colônia, foi um ciclo de mineração, né? Principalmente em Minas Gerais, né? Por isso dado o nome do estado, né? Foi a ida dos filhos da elite, né? Que é mineira lá para a Europa. Foi acontecendo o contato entre a cultura do iluminismo, né, neoclássica dominante, né, que estava tendo essa transição, né. Por isso ocorreu um choque de cultura muito grande, né, porque o barroco era, né, como o Brasil ainda estava tendo barroco aqui, enquanto lá em Portugal já estava mudando para o arcadismo. Por isso teve esse choque bastante de realidade, de cultura no caso, porque, como eu disse, o barroco ele era bem exagerado, bem dominante, assim, tinha muito ouro, muita, né? E quando os filhos da elite voltaram pro Brasil, eles estavam bem simples, não era toda muita coisa, toda aquela coisa toda de muito ouro e tal, né? E também acho que se pode dizer que hoje em dia isso tem muita influência de como a gente se veste hoje, eu acho, por causa que a gente usa poucas peças, né, de pano, né, tipo, simples assim, e naquela época usava muito de muita coisa, muito exagero, né, e é isso.